Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu vou estar trazendo a pedido de vocês o vídeo do Magia de Minecraft, Introdução, Universo de Fate 1, do canal do grande Alec. E também o segundo vídeo, né, o Mundo de Fate e Universo de Fate 2, da Fate Grand Order, no caso também do mesmo canal, grande Alec. Então bora ver aí, né, como que tá. Como é um vídeo muito curto, eu vou estar trazendo dois em um aí, né, pra vocês. Pra não ficar um vídeo de 4 minutinhos aí e pronto. Tipo, então vamos deixar uns 15, 17 minutos aí de vídeo. Se chegar a isso, pode ser que passe, então não sei. Então bora ver aí primeiro a introdução aí. Bora lá. Mais uma coisinha que eu estou adicionando para deixar os vídeos melhores e ajudar vocês a entenderem a história. É bem parecido com a linha de história, só que dessa vez é falando sobre o universo de Fate. E agora nós vamos entender o que é Magecraft e magia. Então, vamos lá. Tem muita gente que não sabe a diferença entre magia e Magecraft. E Eu isso é mesmo. totalmente Eu entendível, porque mesmo o não próprio sei Fate ele não a explica assim tão diferença. direito. Simplesmente aparece o termo Magecraft. Mas, afinal, qual é a diferença? O que precisamos entender é que a magia da forma que a gente conhece não é magia. A magia, ela só existe num ponto metafísico chamado raiz, que você já vai conhecer por causa dos animes de Fate, que é o objetivo de todo mago e tal. Então, o Será que que é vai a ser magia quebra de para cabeça? Não começar? vai ir complica, A hein? magia é uma forma de fazer coisas que Se for são muito impossíveis para aquela cálculos pra me era, fazer mesmo aqui, que minha sejam cabeça vai dados explodir. recursos e tempos ilimitados. A magia, elas são os verdadeiros milagres, e como esperado, isso não é uma coisa que está aí acessível para todo mundo. A única forma de você conseguir a magia verdadeira é chegando na raiz. E é aí que entra a Magecraft. A Magecraft é uma tentativa de simular a magia. Então, todos os magos que nós conhecemos não passam de usuários de Magecraft. Os verdadeiros usuários de magia eles já recebem outro nome, que pode ser traduzido para bruxos. Mas isso não é assunto para esse vídeo. Quanto mais cedo na história, mais a Magecraft se aproxima da magia real. Então, a Era dos Deuses é a era onde a Magecraft mais se aproximava da magia. A Magecraft não ser magia não significa que ela não é poderosa ou pode se aproximar dos efeitos das magias verdadeiras. Um mago da Era dos Deuses, como a Medea, por exemplo, tem uma Magecraft tão poderosa num nível inviável ou muito difícil dos magos de hoje chegarem. A magia, ela não é uma questão de poder, é uma questão de feitos. A magia, fazer feitos impossíveis, não quer dizer necessariamente que ela é poderosa. A Magecraft pode ser igualmente forte, como ela foi dito anteriormente, o exemplo da Medea. Só que ela nunca vai conseguir fazer as coisas que a magia faz. Porque se a Magecraft consegue alcançar a magia não é mais magia. Ela é substituída por outra magia que vai cumprir esse critério de ser impossível para aquela era. Não é uma nova magia, é um novo conceito de impossível que muda conforme a evolução da humanidade. Como eu falei, não é muito detalhado porque esse não é o foco do vídeo. É mais para vocês poderem entender essa conversa da Gianni com Roma. Mas quem sabe no futuro. Deu pra entender um pouquinho. Não foi lá quebra de cabeças esse daqui, mas eu consegui entender um pouquinho de como funciona aí de como funciona aí a magia, né? A Minecraft e a magia, né? As diferenças entre as duas no caso, né? Então vamos ver o segundo vídeo aí. O segundo vídeo já é um pouco maior, né? Já são 13 minutos de vídeo. Então bora ver aí como que tá o segundo. Porém, Opa, um mundo deixa eu de. voltar aqui. Tá avançado. Bora lá. Salve! Bom, eu sou o Alec e sejam bem-vindos a mais um vídeo falando sobre o universo de Fate. E dessa vez, o tema do nosso vídeo é falar sobre o mundo. E um mundo que não é só o mundo de Fate, mas também o mundo de todo o universo do Nasuverse, né? Que é o escritor de Fate, o Nasu, que criou todo esse mundo. Então é importante a gente conhecer como o mundo funciona antes de poder falar sobre alguns assuntos. Eu também queria começar falando logo sobre servos, começar a falar sobre magia. E tudo isso eu pensei que uma hora ou outra eu teria que explicar o que era o mundo. Então eu preferi começar todo o assunto falando logo sobre como o mundo funciona para poder depois seguir para o que são os outros temas. Então esse é um vídeo base para muitos assuntos
muitos dos assuntos que vai ser decorridos daqui para frente nos próximos vídeos vão ter como base muitos conceitos vistos aqui nesse vídeo. Então, vamos lá começar a falar sobre o mundo. Fica aqui comigo, me acompanha e vamos lá. A primeira coisa a ser entendida é que o mundo de Fate, eu vou falar mundo de Fate, mas vocês entendem que é um Nasuverso. O mundo, ele é dividido em camadas. Então, o nosso mundo ele tem 3 camadas. A primeira camada é o Present World, ou seja, o mundo presente, o mundo atual, que são onde vivem os humanos. É basicamente o mundo como a gente conhece, onde se passam os acontecimentos já. A maior parte do Fate se passa no Present World. A camada de baixo, que é chamada Reverse Side of the World, ou outro lado do mundo, o lado reverso do mundo, mas eu vou chamar em inglês, que é mais bonito, é mais legal. Que, enfim, no Reverse Side of the World, ele é um mundo que fica abaixo desse e que foi representado em algumas obras, como Tsukihime, como Fate Apócrifa. No anime ela aparece lá no final, quando o Sieg... É um spoiler de Apócrifa, né? Se você não quer um spoiler de Apócrifa, pule aí uns 10 segundos, mas... é spoiler da Apócrifa, velho, quem liga. Enfim, onde o Sieg ele pega o Graal e ele vai para o outro lado do mundo, porque o Graal permite ele pegar o Graal que consiga ir até o outro lado do mundo. Então, enfim, o Reverse Side of the World ele é onde fica habitado por muitas espécies fantasmas, são chamadas, e logo logo a gente decorre sobre isso. São habitadas por espírito divino, por fadas, e lá é muito interessante, porque é no Reverse Side of the World onde fica Avalon, que é o paraíso da mitologia britânica, das lendas do Rei Arthur, tudo. Mas quem sabe a gente tira um dia para falar sobre Avalon. Não vou falar sobre Avalon, sobre as lendas do Rei Arthur, porque vai ser muito longo. Mas é lá onde se localiza o Avalon, onde o Shiro e Saber vai no final do Fate Stay Night, enfim. Então, como acessar o Reverse Side of the World? É bem difícil, não é uma coisa que se faz assim todo dia, mas como eu falei, o Sieg conseguiu alcançar por meio do Graal. Existe um artefato, uma coisa chamada a Tumba Espiritual de Albion, que fica debaixo da Torre do Relógio, que tem como acessar o Reverse Side of the World por ela. Mas eu não vou dar muitos detalhes e eu também não pesquisei muitos detalhes. Por quê? Porque eu até estava pesquisando, até estava lendo assim para poder gravar esse vídeo, para poder explicar mais para vocês. Mas pelo que eu fui lendo, tem muito spoiler de Lost Belt 6 no meio disso, sabe? Quem é Albion, quem é essa tumba e onde é usado, enfim, toda essa história desse tal de Albion e dessa tumba aí foi me levando para uns pequenos spoilers de LB6. Eu fiquei um pouco triste assim, mas foi coisa pouca, dá para levar. Mas que eu não quero trazer para vocês, não quero detalhar, porque primeiro, eu não quero me spoiler nem spoiler vocês. Então, se vocês leram LB6, ou então vamos lá esperar chegar LB6, e aí a gente descobre mais sobre essa tumba espiritual de Albion, que é uma das formas de acessar o Reverse Side of the World. Outra coisa que consegue ter acesso ao Reverse Side of the World é o bastão da Sanzang. Sim, o bastão da Sanzang, a serva Sanzang, e o bastão dela, que é o bastão do Wukong, consegue acessar o Reverse Side of the World. Mas isso a gente fala melhor quando eu for falar sobre a Sanzang na história dela. E, enfim. E a terceira camada do mundo, abaixo de tudo isso, é a própria Terra. Sim, a Terra, ela é a última camada. Primeiro os humanos, depois os espíritos divinos e os fantasmas espécies, que são as espécies fantasmas, e por fim a Terra, que é Gaia, e logo logo a gente retoma nesse tema. Bom, o mundo ele é dividido em eras. Para a gente falar sobre a história do mundo, como o mundo chegou a ser como a gente conhece hoje, a gente tem que entender que o mundo é dividido em eras. E a primeira era do mundo foi a Era dos Deuses, ou Age of Gods. Enfim, na Era dos Deuses existia uma concentração enorme de mistério. E também aí fica um tema pra gente debater depois, eu não vou explicar muito, mas mistério é um tema que dá pra conversar bastante, é um tema bem legal. Mas aí vai ser outro vídeo e depois a gente fala mais. Mas enfim, você precisa entender que no mundo era concentrado por muito mistério. O que dominava o mundo não era as leis da física, era as leis do mistério, que é um místico. E enfim, depois a gente fala mais sobre isso em um vídeo futuro. E esse mundo ele era dominado por espécies fantasmas, que é um nome que se dá a qualquer coisa que não seja humano, qualquer coisa que não seja humano, as coisas da fantasia, as beasts, aquelas quimeras que a gente enfrenta no Fate Gold, os wyverns, tudo isso aí são consideradas espécies fantasma. E o mundo era dominado de espécies fantasma na Era dos Deuses, e também por deuses encarnados, ou seja, os deuses tinham forma física na Era dos Deuses. Não eram espíritos Era dos divinos, deuses, né? como a gente vai falar futuramente quando for falar tratar dos servos. Mas eram os próprios deuses. Os deuses eles conseguiam viver na Era do Mundo como normalmente, como humano.
E a Magecraft, na Era dos Deuses, era uma Magecraft mais próxima da magia. Se você viu o vídeo sobre magia, eu citei um pouco sobre isso, e na Era dos Deuses, quanto mais perto do zero, quanto mais perto do começo de tudo, mais a Magecraft se assemelha ao que é a magia verdadeira. Então, como começou a queda da Era dos Deuses? Como começou a decair as coisas? Então, a queda começou quando Sephar, esse é um nome que eu também não vou explicar, porque é spoiler de LB5, e pode ser um spoiler, na verdade, né? Eu também não entendi, não sei direito, porque eu não pesquisei direito, mas eu sei o que é o Sephar, por contato com um pouco com Fate Extra, mas eu sei que tá lá em LB5, então não vou explicar muito para poder não spoiler também, mas se você sabe, você sabe. Então, a queda começou quando Sephar veio ao mundo em 12.000 a.C. e o Fate ele usa o termo era comum, né? Antes já era comum, mas eu vou falar antes de Cristo, que é mais acostumado aqui no Brasil, no português. Mas enfim, a queda do mundo, a queda da Era dos Deuses começou quando Sephar veio ao mundo e destruiu tudo, basicamente. Saiu destruindo deuses, saiu destruindo civilizações, e isso enfraqueceu bastante a influência da Era dos Deuses. Isso foi em 12.000 a.C., até ele ser parado por... a lenda, né? Quem sabe, sabe. Enfim. E a separação dos humanos com os deuses, que começou de fato a separar a Era dos Deuses, começou em 2600 a.C. com o Gilgamesh. Sim, o Gilgamesh foi um dos maiores responsáveis Ele foi o pela separação da Era dos Deuses e dos humanos. Esse daí. Quem assistiu Babilônia sabe disso. E tanto que Da o hora, título mano. de Babilônia, principalmente o anime, ele fala um pouco muito sobre... fala sobre a última Era dos Deuses, ou seja, os últimos anos da Era dos Deuses, algo assim, logo no primeiro episódio, no começo de tudo. E a gente fala mais sobre isso quando for falar sobre o Gilgamesh, mas o Gilgamesh ele teve uma importante função para começar de fato a separação dos deuses e dos humanos. E algo que contribuiu para isso também foi a morte de Solomon, a morte do Salomão, do rei Salomão. Quando ele morreu, o nível de mistério do mundo caiu muito. E em 700 a.C. aconteceu alguma coisa que separou de vez. A gente não tem detalhes sobre isso, a gente só sabe que foi em 700 a.C. que foi separado de vez a Era dos Deuses, acabou de uma vez. Depois da Era dos Deuses, o mundo seguiu pelo que é conhecido como a Era das Fadas. Então, a gente não tem nenhum detalhe sobre isso. A gente só sabe que ela existiu e sabe que ela acabou. Mas existiu em algum momento um reinado, um lugar do mundo chamado a Era das Fadas. Um momento do mundo. E depois da Era das Fadas, chegamos finalmente na Era dos Homens, que começou por volta lá do ano 0, e a gente entende que as leis do mundo mudaram. Se eu falei que na Era dos Deuses o mundo era dominado pelo mistério, era um mistério que governava as leis do mundo, na Era dos Homens o mistério perdeu força e começaram a ser dominadas pelas leis da física. Por quê? Porque a Terra, lembrando que é a última camada, Gaia, que a gente já fala, ele favorece a espécie dominante. Então, a partir dos momentos onde o humano começou a tomar conta do mundo, o mistério já não servia e aí começaram a ser as leis da física, e os deuses que restaram e as espécies fantasmas que ficaram no mundo, eles se mudaram para a Reverse Side of the World, ou seja, foram lá para baixo, para a camada de baixo do mundo. Os deuses foram reduzidos a espíritos divinos para poder serem enviados para lá. Sobre a Terra, falar sobre o mundo, temos mais um aspecto aqui antes de encerrar, que é a Counterforce. Já devem ter visto muito esse termo. Lendo as singularidades, falam bastante, esse servo foi invocado pela Counterforce e tudo. Então, o que é a Counterforce? Basicamente, a Counterforce é a vontade, é uma força que existe no mundo para poder corrigir o que for necessário. E essa força ela é dividida em dois aspectos. A gente tem Gaia, então, falando aqui, que é a própria vontade da Terra. Basicamente, Gaia é a própria Terra, a própria vontade da Terra. E a gente tem Alaya, que é a vontade da humanidade. A princípio, Alaya ela era integrada em Gaia. Era uma extensão de Gaia que favorecia um pouco a humanidade. Mas com o desenvolvimento da humanidade, como a humanidade veio a se desenvolver, Alaya tomou consciência própria. Então agora elas são duas forças que vivem separadamente e que podem até causar conflito. A vontade de uma pode não ser a vontade de outra e pode até lutar entre si nas suas respectivas manifestações. Então, Gaia sempre vai agir quando a Terra estiver em perigo, quando o planeta estiver em perigo, e Alaya vai agir quando a humanidade estiver em perigo. Então, qual é a principal manifestação de Gaia que a gente conhece nas obras do Naso? A primeira delas é o Primal Murder, que é a Beast 4,
que eu não vou explicar quem é, para não spoiler também, quem não chegou ainda, mas quem sabe, sabe que a Beast 4 é quem você sabe que é. Então, o Primal Murder, ele foi primeiramente um chamado da Terra, ele é um dos 10 apóstolos, isso aí quem sabe, quem manja de Tsukihime vai entender melhor do que eu não manjo tanto, mas eu os conheço um pouco, e foi basicamente o próprio desejo da Terra de trazer o Primal Murder. E outra manifestação da vontade da Terra, de Gaia, foi os Ultimate Ones em Notes, que são os Types, e quem leu Notes sabe o que é. Quem não, aguarda que eu vou fazer um vídeo um dia falando sobre Notes, que eu tenho um plano para isso há muito tempo, desde que eu comecei o canal, na verdade, eu tenho um plano de falar sobre Notes, que é uma obra incrível. Mas basicamente, em Notes a Terra chama outros planetas para destruir os humanos, porque os humanos estão quebrando a Terra, estão acabando com a Terra. Os humanos são a Enfim, praga da Terra. uma manifestação de Alaya são os que a gente Isso aí não conhece vai como os mudar, não Counter importa Guardians, ou onde seja, os seja, né? guardiões da Counter Force, que você já deve ter conhecido muito esse nome, mas isso a gente fala mais detalhes quando chegar nos vídeos sobre os servos. Mas sim, é o Embia, é a Okita Alter, é o Ryoma, enfim, são servos que são chamados pela Counter Force para resolver a humanidade, para ajudar a humanidade. E outra manifestação interessante da Counter Force são os Grand Servants. Se você sabe o que é, sabe, se não, aguarda, vai ter um vídeo sim King falando sobre os Grand Hassan. Servants. Mas eles basicamente são espíritos heróicos Esse escolhidos para monstro defender da- a humanidade quando está em perigo. Esse monstro. Então, se tiver uma Não ameaça existe um muito rei grande acima desse contra a cara, não humanidade, existe quem como são o caso sente no das trono Beasts, dos assassinos, além desse a cara. manifestação da Counter Force vai trazer os Grandes Servants, Da vai hora. colocar os Grandes Servants para poder defender a Terra. Bom, e esses são os Counter Guardians, e essa é a Counter Force. E assim nós encerramos esse vídeo de hoje falando sobre o mundo de Fate, o mundo do Nasuverse, e que vai ser base para muitos outros vídeos. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que falem aí um pouco sobre o que estão achando dessa nova série, porque eu estou bastante animado para gravar mais vídeos, estou gostando bastante e tenho muitos planos para vídeos futuros para poder falar mais sobre esse universo de Fate que tanto me agrada, que eu tanto amo e que também agrada a vocês, porque vocês estão aqui para ouvir. Enfim, então é isso, eu espero que tenham gostado. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Então, caraca, gente. Eu acho que eu já aprendi tanta coisa de Fate só vendo os vídeos que vocês recomendaram. Tanto de Fate quanto de Toru. Porque foi tanto vídeo que eu trouxe de Fate e Toru que eu acabei, nossa, vendo assim, tanta coisa. E é legal, cara, porque Fate e Toru são ambos animes muito da hora mesmo. Só que a gente não... no caso, eu não cheguei a aprofundar totalmente na história de ambos os animes. Mas é legal você ter o conhecimento, pra você ver como que funciona tudo, como que é, por que que acontece aquela tal situação, por que aconteceu tal situação em tal anime, por que que aquela lá, a história foi moldada, tipo, é bem legal, porque daí você já tá ciente de que foi umas coisas no passado lá que aconteceu e tal. Mas ainda assim foi da hora, cara. Entre a Magicraft lá e a magia, foi interessante saber aquilo lá, cara. Porque sempre ficava falando Magicraft e magia e confusão é essa, cara. Então, de fato, os bruxos são considerados quando chega o ápice, chega o total, né? Da Magicraft e evolui para a magia, basicamente. Bem interessante. Mas se... Só que pra chegar nesse patamar, a pessoa tem que ser, tipo, que nível de a pessoa tem que atingir pra chegar nesse patamar. Tipo, não dá pra determinar. Se aquela bruxa lá, eu esqueci o nome dela, tinha a mais poderosa das Magicraft e ela chegou a atingir ou não a magia, não dá pra entender. Eu não cheguei a entender se ela chegou ao ápice do Magicraft, ela atingiu o ápice e não tem como, ninguém consegue superar ela. E ela não conseguiu atingir a magia, porque tinha que ser um patamar a mais. Ou se ela chegou a atingir a magia, só que também usava a Magicraft como no seu ápice. Se for, puderem explicar aí pra mim, porque a gente fica tentando entender, mas não consegue. Sempre falta informação. Mas aqui do mundo foi interessante, porque a Counter Force e a Gaia, né? Eu achava que tudo era de um só, né? Só a Gaia que tentava prevenir, né? Tanto a destruição do mundo quanto o dos humanos. Só que se você levar em consideração, os humanos são a própria praga da destruição do mundo, né? Então meio que faria sentido ter essas duas divergências aí. Já que tem o outro vídeo lá do... Porque é tão difícil destruir o mundo de Fate e tudo lá, daí eu acabei entendendo um pouquinho. Então foi interessante ainda assim. Mas é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, é só curtir, se inscreve no canal, deixa nos comentários um vídeo, uma música pra mim estar reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.